E aí, moçada do de Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre vírus, especificamente sobre viroses. Na primeira aula, sobre esse tema, nós falamos sobre as características principais dessas estruturas chamadas de parasitas intracelulares obrigatórios, os vírus que necessitam entrar dentro de uma célula para poder conseguir produzir novos vírus, ou seja, ele não tem metabolismo próprio. Lembra bem dessa característica dos vírus. Na segunda aula, nós falamos um pouco sobre a questão do vírus da AIDS, a questão da transmissão, das fases, de formas preventivas, e falamos também sobre doenças genitais. E na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre doenças associadas à pele, aos sistemas nervoso, digestório, cardiovascular, respiratório e no globo ocular. E aí, quando a gente pensa numa virose cutânea, ela pode afetar tanto a pele, né, a parte externa, quanto as mucosas, que são esses revestimentos internos que nós temos ao longo de todo o nosso corpo. E uma das mais comuns que nós temos é o herpes simples, que causa o herpes labial. Ele é causado pelo vírus HSV-1. É uma doença bem comum, assim, está associada com aumento de temperatura corporal, um distúrbio emocional, por exemplo, o estresse, ele pode acabar induzindo ao surgimento dessas feridas, ou seja, a sua imunidade baixa, esse vírus é bem oportunista. Então acabam surgindo essas feridas. E é bem comum nessa região aqui dos nossos lábios aparecerem esse tipo de lesão. E aí, quando eu penso na pele propriamente dito, que é diferente de regiões cutâneas, a pele eu tenho o primeiro, assim, né? Lógico que existem vacinas para a grande maioria dessas doenças, a catapora e herpes zoster. É o mesmo vírus, só que são doenças diferentes, porque o vírus atua. Se for numa criança, a criança pode ter catapora. Agora, se for adulto, ele pode ter o herpes zoster. E essa herpes zoster, ela é bem crítica, ela é bem ruim, porque ela afeta, ela acaba, lógico, ela começa na pele, mas ela pode, inclusive, entrar e afetar o sistema nervoso central. E aí a pessoa pode, inclusive, ir a óbito por causa disso. Então, os antigos até falavam que era muito mais ruim pegar catapora adulto do que enquanto criança. Porque enquanto criança você acaba o que? O seu corpo cria memória imunológica para isso. Por isso que a gente é vacinado contra a catapora quando nós somos bebezinhos, que é justamente para evitar o surgimento da herpes zoster enquanto adulto. Então, assim, é bem comum, na apostila nós temos as imagens sobre essas doenças, e aí você vê várias pústulas, que aí ela explode, e esse líquido ali é cheio de novos vírus, e ele pode acabar infectando mais ainda, mais ainda. E aí, que nem eu disse na aula passada, isso varia de pessoa para pessoa. De repente, a pessoa pega catapora, pode ter 12 dessas pústulas. Uma pessoa pega catapora, pode ter uma. Tem pessoas que pegam catapora e estoura todo o corpo. Então, a questão da doença tem muito a ver com a característica particular de cada indivíduo. A rubéola é uma outra doença que afeta a pele, é causada pelo rubivírus, que é um vírus de RNA de cadeia simples. Os sintomas são leves e podem passar despercebidos. Dá tipo um prurido, coceira, um vermelhidão no corpo. Só que se a rubéola, a mulher grávida pegar a rubéola, isso pode inclusive levar a um desenvolvimento equivocado, errado do feto. Uma das características associadas a isso, inclusive, é uma cegueira causada por rubéola no bebezinho. O bebezinho pode nascer cego por causa disso. Sem contar que pode, inclusive, levar até a aborto do embriãozinho, caso a mulher grávida pegue rubéola. O sarampo também tem voltado aqui no Brasil, principalmente essa questão dos casos importados, né, vindo de fora, e também o descaso, porque a população parou de vacinar. Tem uma vertente aí de pessoas que estão defendendo a não vacinação. Do meu ponto de vista, acho que a opinião pessoal minha, eu defendo muito. Eu fui vacinado, minha filha tomou todas as vacinas, meu sobrinho, minhas sobrinhas, todo mundo vacinou e nunca ninguém teve nenhum tipo de doença grave. E o sarampo mata, gente, tem aumentado bastante os casos de sarampo no Brasil. Então fica a dica aí, né? Ele é causado pelo morbilivírus, é um vírus envelopado de RNA de cadeia simples negativa. Lembrando que a negativa, lembra? É um RNA mensageiro contrário. Então, se ele entra ali dentro da célula, ele vai ter que produzir primeiro o RNA mensageiro normal. Aí sim ele começa a se replicar ali dentro da célula. E você adquire pelas vias respiratórias. E aí tem vacinação para evitar esse tipo de situação. Ele também deixa a pele bem avermelhada, assim, porque ele vai afetar a parte da epiderme, então você acaba tendo micro sangramentos, micro hemorragias, por isso que a pele fica bem avermelhada. A varíola
causada pelo ortopoxvírus varíola, é um vírus envelopado de DNA de cadeia dupla. Ele também é transmitido pelas vias respiratórias. É um vírus que foi totalmente erradicado na década de 1980. Foi a primeira vacina a ser criada que tinha uma efetividade, então foi a vacina contra a varíola, e ele foi erradicado, né? Mas caso você não tome a vacina, você acaba correndo o risco de vir a pegar. E é uma doença que cria umas pústulas, umas bolas bem grandes ao redor do corpo da pessoa. Fica a dica, ficou com curiosidade? Pesquisa na internet fotos de indivíduos com varíola que vocês vão ver o tão drástico que é essa doença. Verrugas, que são proliferações benignas causadas pelo HPV tipo 1, lembrando que o HPV tipo 2 pode causar as verrugas genitais. O HPV tipo 1 ele pode causar aquela verruga que geralmente ataca a superfície queratinizada, mão e pé, entre os dedos também é bem comum ter esse tipo de verrugas, ok? E aí, quando a gente pensa no sistema nervoso, uma das principais é a famosa paralisia infantil, também chamada de poliomielite. Ela é causada pelo enterovírus não envelopado de RNA de cadeia simples. Como é que você pega? Ingestão de alimentos e água contaminados com fezes de portadores. Também já foi relatado transmissão pelo ar por fluidos corporais. Então, assim, tem que tomar cuidado porque é uma doença que ela afeta o sistema nervoso e a pessoa pode, inclusive, ficar paraplégica, dependendo da situação tetraplégica e dependendo da situação pode, inclusive, ir a óbito, dependendo muito do tipo de pessoa. Na Índia é uma doença bem comum. O Brasil conseguiu erradicar, mas com essa vertente da não vacinação, pode ser que comece a surgir novos casos de poliomielite. E já começou a surgir algumas coisas. É só pesquisar no site da Secretaria de Saúde dos estados que você vai verificar o aumento, ainda pequeno, mas tem de casos pela não vacinação contra a poliomielite. É a famosa, aquela vacinação em gotinha, gente. A raiva é causada pelo lissavírus, que é um vírus de RNA de cadeia simples e é transmitida através de mordidas. Na história da humanidade, que se sabe, apenas uma única pessoa conseguiu sobreviver após ter pegado raiva. E ainda ficou com sequelas. Por quê? Porque a raiva é uma doença muito drástica. Ela afeta a parte de comportamento, a parte de memória e principalmente a parte de dor. E aí, por muito tempo, ela foi chamada de hidrofobia, porque o cachorro ia beber água e ele sentia muito dor, começava a babar. Por quê? Na hora que ele vai fazer o movimento de beber água, ele movimenta essa parte da articulação, então ele sentia muita dor. Então, por isso que ela era, inclusive, chamada de hidrofobia. E aí, é uma doença também que, às vezes, pode ficar até 6 anos, o vírus incubado dentro de você, e você não ter nenhum tipo de sintoma. Então, caso você sofra a mordida de um animal doméstico ou silvestre, né, um morcego, um coati, um macaco, você tem que procurar ajuda, porque tem um tratamento para impedir que o vírus se prolifere caso aquele animal tenha. Mas nem todo animal ele é contaminado pelo vírus da raiva. Aqui na região urbana nós temos vacinação de cães e gatos para evitar esse tipo de situação. Cachumba já é uma doença associada ao sistema digestório, porque ela afeta as glândulas salivares, principalmente as parótidas, que ficam bem nessa região aqui. Era bem comum quando era criança, o pessoal pegava cachumba e os pais e mães amarravam uma fralda na cabeça da criança aqui, que era para a cachumba não descer para a parte baixa, nem para os seios, nem para o testículo, nem para a vagina, porque falava que podia render, entre aspas, a pessoa. Gente, não tinha nada a ver com isso, porque era um vírus, o vírus descia pela corrente sanguínea e por causa da afinidade das glândulas, pela mesma origem embrionária das parótidas e dos testículos, dos ovários e das glândulas mamárias, o vírus acabava indo parar nessas regiões. Mas também é uma doença que tem vacinação e tem tratamento, é bem comum, é repouso por uma semana mais ou menos e fazer uma medicação para evitar os sintomas causados por ela. Mas é básico, é um inchaço mesmo das glândulas parótidas. Nós temos também as hepatites, nós temos 5 tipos, né? A, B, C, D e E, e aí ela afeta o fígado. E o principal sintoma é icterícia. Icterícia, gente, é amarelão. A pessoa começa a ficar amarelada mesmo, até inclusive esse branco do olho aqui, ó, a esclerótida, ela fica branca. Fica branca, ela fica amarela. Por causa do quê? Porque está afetando o fígado não começa mais a sintetizar aquilo que ele precisa, e aí começa a ter muito bilirrubina no nosso corpo, e a bilirrubina que deixa, então, a coloração da pessoa com hepatite meio amarelada. Febres, náuseas, vômitos e falta de apetite. Tem situações que a pessoa chega, inclusive, a ter a famosa cirrose hepática, porque o fígado ele chega a pular, acabar destruindo pedaços do fígado por causa do tipo de hepatite. Você tem a tipo A,
que é causada por um vírus de RNA de cadeia simples, é transmitida por água e alimentos, e aí ela é prevenida por bons hábitos de higiene e controle da qualidade da água. Praticamente todo mundo já teve esse tipo de hepatite e acabou criando anticorpos, não pega mais, porque é o tipo mais comum, mais simples da doença. A B, ela é causada por DNA de cadeia dupla, é transmitida principalmente por sangue e derivados por meio de relações sexuais, é uma forma bem grave da doença, né? Uma pessoa que tem hepatite B não pode fazer sexo com outra porque acaba passando para outro indivíduo. A C também é transmitida por transfusão de sangue e relações sexuais. Nesse caso, é um vírus de RNA de cadeia simples. A D, ela ocorre em pacientes infectados pelo tipo B. E aí, o que acontece? Você acaba acelerando os efeitos graves da doença. Então, uma pessoa com hepatite B, se ela tiver contato com o vírus da hepatite D, ela pode acabar pegando as duas e facilitar, então, a destruição do seu fígado. E a E, causada pelo vírus de RNA, é transmitida pelas vias digestivas, não é crônica, mas se a mulher estiver grávida e pegar, ela acaba desenvolvendo uma forma mais grave da doença. Até porque a mulher está ali, durante a gravidez, está cuidando dela e de outra estrutura, de outro ser vivo que é o nenenzinho ali. Então ela acaba não tendo meios de evitar, de impedir a proliferação desse vírus. Mas todas, de modo geral, afetam o fígado. Inclusive, se caiu uma questão perguntando, uma pessoa tomou muito medicamento para dengue, por exemplo, né, Tilenol, ela pode desenvolver hepatite medicamentosa? Pode sim, isso acontece, já foi registrado já, beleza? E aí, nós temos aí, doenças virais associadas aos sistemas cardiovascular, ou seja, coração e vasos sanguíneos, e linfático. Lembra, o sistema linfático está associado com o sistema cardiovascular para retirar o excesso de líquido dos tecidos e devolver para a corrente sanguínea. E aí eu tenho que fazer um adendo, por quê? Essas doenças são praticamente todas transmitidas por artrópodes, por insetos. E aí o que acontece? Elas são chamadas de arboviroses, ou seja, uma doença transmitida por artrópodes, e nesse caso por insetos, e as principais são a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Todas essas doenças nós temos aqui no Brasil e temos aqui em Cuiabá. Hoje em dia, tem que ficar atento porque tem feito todo um trabalho contra o corona, só que não pode deixar de lado, principalmente aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, a questão da dengue. Nós somos campeão em caso de dengue, ano após ano, então tem que tomar muito cuidado com isso também. A dengue é causada por um flavivírus, é um vírus envelopado de RNA de cadeia simples positiva, ou seja, é o RNA mensageiro propriamente dito, e tem 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e todos transmitidos pelo Aedes aegypti, que é o mosquitinho. Gente, toma cuidado com isso. O Aedes aegypti ele não causa a doença, ele simplesmente transmite. É porque ele quer? Não, pelo contrário. Se ele pica uma pessoa que está com a doença, ele vai picar outra. Então, ele acaba transmitindo. Lembrando que não são os machos, são as fêmeas que têm esse papel, então, da disseminação da doença. Ah, professor, para eu pegar, então, a forma mais grave que é hemorrágica, eu tenho que pegar todas as 4? Não, gente. Você já pode pegar a primeira e a primeira ser hemorrágica. Foi como eu disse. Isso depende de cada um de nós. Isso é uma coisa muito particular, essa questão da resposta imunológica. Então, como eu havia dito, o modo de transmissão é picada das fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti, contaminados com o vírus. E aí as características. Deixa eu mudar aqui minha imagem rapidinho. Febre alta, dor de cabeça, dor na junta, fraqueza, falta de apetite, mancha vermelha na pele e pequenos sangramentos. Gente, uma característica da dengue também, parece que quando eu tive dengue, parece que tem duas mãos empurrando os olhos para fora, assim, ó. Nem todo mundo vai ter, mas você tem uma dor assim atrás dos olhos, parece que seu olho vai sair de dentro daqui da órbita ocular aqui. É muito ruim isso. E aí, se a pessoa tiver dengue hemorrágica, inclusive, ela pode ir a óbito. Tanto que quem tem dengue, ele vai fazer o exame para fazer a contagem de quê? De diminuição de plaquetas. Porque se diminui demais a plaqueta, automaticamente ela pode ter uma dengue hemorrágica. E as medidas profiláticas servem para todo mundo, para dengue, para zika, para chikungunya e para febre amarela. Combate ao mosquito, não deixando caixa d'água ou reservatório sem tampa, água parada em vasos, pneus, latas ou outros recipientes, além do uso de larvicidas para matar as larvas ali dentro da água ou inseticidas para matar os insetos que transmitem a doença. E aqui eu trouxe esse mapa aqui, bem interessante, que é do CDC, né, que é do Centro de Controle de Doenças, é um site bem bacana que ele mostra sobre isso, as áreas de risco da dengue. Em azul bem escuro ali, frequente ou contínua. Olha só o Brasil, que beleza, né? Totalmente, todo o país como um todo, ele é uma área de risco de dengue. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com a proliferação
desta doença. A febre zika é causada, então, por um vírus de RNA de cadeia simples positiva, também é o RNA mensageiro propriamente dito, veio lá da África, é transmitida por mosquitos das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus. Da mesma forma, picada de fêmeas de mosquitos das duas espécies, contaminadas com vírus, é o modo de transmissão. A pessoa tem febre, cefaleia, dor de cabeça, erupções na pele, olhos vermelhos, dores nas articulações e muita coceira. E aí tem duas situações. O adulto ele pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, é uma síndrome que destrói o que? A bainha de mielina dos neurônios, e aí a pessoa começa a ficar meio atrofiada e começa a não ter uma resposta bacana no sistema estímulo-resposta lá do sistema nervoso central. E se a mulher estiver grávida ali durante os 3 primeiros meses, que é aquele momento que você tem a formação do sistema nervoso central, a criança pode nascer com microcefalia. As medidas profiláticas são as mesmas da dengue que eu havia dito. Chikungunya também tem origem africana, como o vírus da Zika, é um vírus de RNA de cadeia simples. Da mesma forma, também transmitido por picada das fêmeas de Aedes aegypti ou Aedes albopictus, desde que estejam contaminadas. A pessoa tem febre, cefaleia, dor de cabeça, dor articular, dor muscular, náusea, vômito, também pode apresentar manchas na pele. Não tanto quanto a Zika. Só que a característica do chikungunya é, quem teve chikungunya, ele vai ter o resto da vida, porque geralmente as dores das articulações, elas vão continuar por algum tempo, né? Isso pode, inclusive, levar a óbito também. E aí um quadrozinho, gente, comparando as 3 doenças, que é interessante saber. Dengue, chikungunya e zika. Então você percebe ali que a zika, a característica principal seriam as manchas pela pele, uma coceira bem intensa. A chikungunya, dores nas articulações, né? Pulsos, cotovelos, tornozelos. E a dengue, a característica principal, febre alta, dor no corpo e atrás dos olhos, fraqueza e vômitos. Então, são as principais características. Lógico que a pessoa pode ter uma ou outra desses sintomas quando tiver uma da outra doença, mas essas são as principais características padrão de cada uma das 3 doenças. A febre amarela é um outro tipo de arbovirose, é uma doença infecciosa dos trópicos, né? A África e a América do Sul tem bastante isso, é o flavivírus do grupo dos retrovírus. E aí o que acontece? Aí já muda o quê? Os tipos de transmissores. Tem 2 tipos de febre amarela, a urbana, que é transmitida pelo Aedes aegypti, pelas fêmeas, e o hemagogos e o sabetes, que são dois gêneros de mosquitos das áreas silvestres. Então, essas fêmeas, se estiverem contaminadas com os vírus, elas vão acabar passando por uma pessoa. Gente, detalhe, não é o macaco que transmite a doença. Não é o macaco que tem a doença, pelo contrário, né? Não são todos os macacos. O pessoal acabou teve um aumento ano passado de casos de febre amarela, o pessoal começou a caçar macaco na floresta. Se você mata os macacos, diminui lá o hospedeiro na floresta. Quem que o mosquito vai procurar para se alimentar? Humanos. Então vai aumentar a quantidade de pessoas com febre amarela. Tem vacina para isso, né, gente? Ataca principalmente o fígado, a pessoa fica realmente amarelada, pode afetar o baço, o rim, medula óssea, linfonodos e pode levar o indivíduo à morte. E aí, o que você faz para evitar isso? Erradicar os insetos, tratar os doentes, vacinação. Se você vai para uma região que tem bastante números de casos de febre amarela, convém você tomar a vacina com 10 dias de antecedência, caso você não lembre se você tomou algum dia da sua vida, né? Eu já tomei 3 vezes já essa vacina, então acho que eu já estou bem imunizado contra ela. E aí vamos falar sobre doenças virais associadas ao sistema respiratório. A gripe comum é a mais comum, o próprio nome já diz, causada por variedades do influenza vírus, e é um vírus envelopado com 8 moléculas de RNA, ou seja, ele tem 8 moléculas de RNA mensageiro. Ele é muito produtivo, por isso que a gripe não acaba nunca. E é um vírus que sofre bastante mutação. Contato direto ou por gotículas de secreção saliva expelidas pelas vias respiratórias, a maioria das doenças respiratórias ela é transmitida desse tipo. E aí, quando você está gripado, você tem um aumento de muco, né? Catarro aumenta, corrimento nasal, suas vias respiratórias ficam obstruídas, fraqueza, dor muscular, febre, dor de cabeça e tosse. E aí você tem vacinação, tratar os doentes, evitar contato direto com pessoas contaminadas. A gripe A é a famosa gripe suína, ela é causada por uma variante do vírus H1N1, e aí também, contato direto ou por gotículas de secreção saliva expelidas pelas vias respiratórias, manuseio de objetos contaminados e pelo ar. A pessoa tem febre alta, cansaço, dor muscular, tosse, fadiga, vômito e diarreia também pode acontecer. Também existe vacinação
tratamento dos doentes, é interessante fazer isso, evitar contato direto com pessoas contaminadas. Na realidade, essas doenças respiratórias, a principal medida profilática realmente é evitar contato, né? É o que se tem falado pelo Covid-19 agora, evitar aglomeração. Nós estamos de quarentena para o isolamento, né? Justamente para evitar que essa doença se propague de forma mais rápida. Porque senão, se você tiver muitos casos ao mesmo tempo, mais pessoas vão morrer porque o sistema de saúde não vai conseguir atender a todo mundo. A gripe aviária é causada pelo vírus H5N1, ela promove grande mortalidade em aves. Gente, essa doença é bem interessante. Por quê? Ela afeta o sistema nervoso, chega um ponto que ela meio que causa hemorragias dentro do sistema nervoso da ave, e aí a ave acaba literalmente explodindo o cérebro dela, ela morre. De repente, uma ave está voando, puf, morreu. Lógico que não tem esse grau de letalidade na gente, mas ela pode causar, nós podemos pegar a gripe aviária. É só entrar em contato então, com aves doentes ou pelo contato com secreções dos sistemas respiratório e digestório de uma ave contaminada ou de uma pessoa contaminada. Você tem febre alta, dor muscular, problema respiratório e ressecamento da garganta. Né? São sintomas. Não, é bem raro a pessoa morrer com gripe aviária. É só tratar os doentes e evitar contato direto com as aves contaminadas e também com possíveis pessoas contaminadas. E aí vem a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou pneumonia asiática, o agente etiológico é um coronavírus, né, grupo de vírus de RNA. Contato direto ou por gotículas é a forma de transmissão. A pessoa com SARS ela vai ter febre, cefaleia, calafrio, mal-estar, dores musculares. Entre 2 e 7 dias, os pacientes podem apresentar tosse seca e dificuldade para respirar. O que você faz para evitar? Tratar os doentes, evitar contato direto com eles, higiene pessoal, evitar alimentos crus ou mal cozidos. E aí vem o quê? Vem a figura da Covid-19. Não está na apostila, mas eu incluí aí na aula, justamente porque é o assunto do momento. Ela também é causada por uma variedade do coronavírus, que é um vírus de RNA envelopado. E aí, como que você pega? Entrando em contato com quem está doente. Gotícula de secreção, saliva, expelida pelas vias respiratórias, manusear o equipamento que foi contaminado, né? A questão do uso da máscara, justamente para evitar esse tipo de dispersão dessas gotículas. A pessoa tem febre, tosse, dificuldade de respirar. E aí, em casos mais graves, pode ter pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. Já tem alguns casos que foram documentados problemas cardíacos associados ao Covid-19. E aí, o que você faz? Isolar, galera. É o que tem que ser feito. Tratar os doentes, evitar contato direto com pessoas, higiene pessoal é fundamental. Evitar alimentos crus ou mal cozidos também podem conter o vírus. Higienizar bem as mãos, lavar bem as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, é limpeza, gente. E o uso de máscara é fundamental para esse tipo de situação. Beleza? E aí, para fechar, viroses no globo ocular, nós temos a famosa conjuntivite. É causada por um vírus da família adenovíride, é um vírus de DNA, altamente contagioso, e ele acaba inflamando o quê? A conjuntiva, que é uma membrana transparente que envolve o globo ocular, e a pessoa acaba tendo esse tipo de situação. Existem alguns relatos que a pessoa pegou conjuntivite, não tratou, que inclusive chegou até a perder o olho por causa disso. Fechou, galera? Então vamos lá. Lá na página, quer ver? Página. Deixa eu pegar uma questão bem interessante aqui, ó. Questão 8, página 125. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo morbilivírus. Em 2015, apareceram vários casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e do mundo. Você pode até reformular. Em 2020, apareceram vários casos. O que faz com que essa doença seja extremamente contagiosa e muito comum na infância? Letra A. O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe vacina. Falso. Existe vacina contra o sarampo. Letra B. O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Verdadeiro é a resposta correta. Né? E aí vem a questão 6, que é bem interessante. Ó. Como o Zika vírus afeta o cérebro do feto? A principal hipótese é que o vírus causa inflamação nos vasos sanguíneos do tecido cerebral, o que leva à atrofia, a uma alteração no cérebro, deixando com aspecto liso. Depois aparecem calcificações, dilatações dos ventrículos laterais e, por fim, a microcefalia.
Caso essa hipótese seja comprovada, o que vai acontecer? Letra A. A utilização de anti-inflamatório pode reverter o quadro de lesão cerebral. Gente, não é uma inflamação isso aí. É uma doença causada por vírus. Então não tem nada a ver com inflamação. Né? Letra B. O tecido nervoso lesionado poderá sofrer danos irreversíveis, como a microcefalia, que seria a resposta correta. Beleza, galera? Então por hoje é só. Até a próxima aula, onde começaremos a falar do reino Monera, das bactérias, e também falaremos sobre as bacterioses. São doenças bem interessantes causadas pelas bactérias. Abraços e até a próxima aula de biologia. Valeu!